Passou a primeira semana do Enem, passou até mida redação e agora a gente se concentra para a segunda semana para fazer matemática e ciências da natureza. Meu nome é Gabriel Borges, sou estrategista de estudo e te ensino a estudar aqui no Aprova Aí. Hoje eu vou te ensinar como aumentar as suas notas para a prova de matemática, tudo aquilo que você precisa fazer nessa semana para conseguir tirar 40, 45 questões em cada área, né? Vem comigo! Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e manda para aquele amigo que vai fazer o Enem. Quando você ajuda, o universo ali, Deus, ele volta para você essa ajuda. Então, não esquece de mandar para aquele amigo. Hoje eu vou te explicar 3 passos para você conseguir aumentar suas notas nessas duas áreas. Bora? A primeira coisa que você tem que saber é como funciona o TRI. Essa teoria de resposta ao item, que é como a nota do Enem ela é distribuída, ela é dada para você. Ela pede um padrão de respostas. Então, se você acerta questões fáceis e erra as questões difíceis, tá tudo bem, a sua nota ela vai subir. Agora, se for o contrário, você acertou as questões mais difíceis da prova e errou as fáceis. O Enem, ele pressupõe que você chutou aquelas questões. Você acertou ao acaso, nada mais é do que chute. Então ele te penaliza por conta disso e aí a sua nota vai lá e cai. Por exemplo, eu vou colocar aqui do lado para vocês entenderem como funciona isso as notas. Se você acerta as 15 mais fáceis, a nota seria essa daqui. Agora, se você acerta as 15 mais difíceis, repara que já cai para 400 e alguma coisa, então reduz bastante a sua nota. E a partir daí, a gente encaminha todo o vídeo, porque, Gabriel, e aí? Quais são as questões fáceis? Como que eu vou saber disso na hora da prova do Enem? Antes do segundo ponto, eu quero te dar um aviso. Não corrige a prova do primeiro dia. Por que isso? São gabaritos extraoficiais, ou seja, não é o gabarito oficial do INEP, não é o gabarito oficial do Enem. Ou seja, isso pode alterar o resultado e a quantidade de acertos, igual eu acabei de explicar, é indiferente. O que vale é o padrão de respostas. Então, às vezes você corrigiu a prova, saiu mal e você vai lá e seu desempenho no segundo dia já é ruim, você desiste, ou se não ao contrário, você tirou uma nota, você saiu muito bem, só que de repente no gabarito oficial muda e aí... Então assim, não corrige sua prova, fica tranquilo e agora se prepara para fazer esse segundo dia de prova, porque o que já foi, já foi. Então você já fez a prova, não adianta você ficar corrigindo agora, porque a correção ela serve muito mais para que você aprenda. Como não vai adiantar nada e se Deus quiser, isso foi seu último Enem, você nem vai precisar corrigir essa prova. Agora vamos para o segundo ponto. Você precisa focar naqueles conteúdos que são mais simples da matemática, aqueles que são chamados de matemática elementar, matemática básica. Por exemplo, razão e proporção. Sempre cai exercícios que envolvem razão e proporção. Tem o exemplo do ônibus, que nada mais é do que você contar quantas cadeiras tinha no ônibus e dividir pelo total de cadeira ali. Então é um exercício muito simples, muito fácil. O segundo ponto que você precisa aprender e focar essa semana é em notação científica. Quando aumenta um termo, diminui outro. Quando diminui um, aumenta o outro. Então, aprender esse tipo de conteúdo é essencial porque sempre cai na prova. Além disso, transformação de unidade. De quilômetros para metros, de metros para centímetro, para milímetro, ou voltando também, como transformar de litros para metro. E deixa eu já te explicar aqui agora. Em 1 litro existe 1 decímetro cúbico. Ou vamos mudar agora?
Em 1 metro cúbico existem 1000 litros. Sempre cai esse tipo de transformação e é algo que você precisa saber. Outro macete: que horas da manhã damos comida ao Mike? Ou seja, de quilômetros, hectômetros, decâmetros, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então lembrar da frasezinha: que horas da manhã damos comida ao Mike? Além disso, é muito importante você saber exercícios de escala. O que é escala? Nada mais é do que uma razão e proporção, só que com a própria fórmula. Escala é a divisão, é a razão entre o desenho dividido pelo real. Assim como densidade demográfica. Densidade é a quantidade de habitantes dividido por uma determinada área. Então, essas fórmulas, esses conteúdos caem, despencam na hora da prova. Ainda tem mais. Além disso, matemática básica, que envolve o quê? Dinheiro. Tudo aquilo que é matemática financeira. Ah, João tinha 10 reais, João ganhou, dobrou o dinheiro. Cai muito isso no Enem. Então, tudo aquilo que envolve venda de terreno em dinheiro. Ah, eu comprei tanto de farinha de trigo e quero fazer tantos bolos. Essas questões, elas são muito simples. Ela envolve as 4 operações básicas: soma, subtração, divisão e multiplicação. Então é muito tranquilo de fazer, muito simples. Viu que é alguma dessas questões? Já garante, porque é uma questão fácil e vai fazer com que a sua nota aumente consideravelmente. Além disso, você precisa saber questões de estatística. O que é média aritmética, que é só pegar e somar e depois dividir pela quantidade de termos. Por exemplo, eu tirei no primeiro semestre 6, no segundo 10, no terceiro semestre eu tirei 8 e no quarto eu tirei 10. Quanto seria a minha média? Eu pego todos esses termos, somo eles e divido por 4, porque foram 4 notas. Além disso, a média ponderada, que é quando tem pesos. Ah, no primeiro período o peso da minha nota é 2, no segundo período o peso é 3, depois no terceiro o peso é 2 e no quarto o peso é 3. E aí eu dividiria por quanto? Pela soma de todos os pesos. Não era peso 2, 3, 2 e 3? Se eu somar tudo dá 10, então eu dividiria por 10. Cai muitas dessas questões. E além disso, mediana. O que é mediana? É o termo do meio. Tem no mínimo umas 2 questões no Enem que cai sobre mediana. Moda. O que é moda? O que está na moda? Ou seja, o que mais aparece? Você precisa saber disso. E são questões consideradas fáceis para que você consiga gabaritar essa prova. Talvez não gabaritar, mas pelo menos uns 30 a 40 acertos só com esse tipo de questão você consegue. E aí sua nota já vai para 800 para quase 1000. Então você consegue só com esses tipos de conteúdo. Agora, se o seu nível já está um pouco mais acima, você pode se destacar estudando equações e geometria espacial. Então entender as fórmulas de cilindro, de tronco de cone, que todos os anos caem, e equações de primeiro, segundo grau, saber como que são as funções, como que são os gráficos de cada uma delas, gráfico de função seno, cosseno, só que isso você só pode acertar caso você tenha acertado as fáceis, né? Por quê? Tem um padrão de acertos. Caso você acerte uma questão desse último tipo agora e errou do primeiro, sua nota vai lá para baixo. Beleza? Esses são os tópicos 1 e 2 que eu passei para vocês. Agora vamos para o tópico de número 3. Agora, como revisar essas questões? O que você precisa fazer para conseguir aprender? Matemática é algo prático, é algo tácito. Então você precisa colocar em prática, com a mão na massa.
Ninguém aprende matemática vendo um vídeo igual esse. Você pode ver até vários vídeos de professores fazendo as questões, só que eu sempre comparo com aquelas receitas que você pega aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Você já viu que é muito fácil quando a pessoa está fazendo? Então, assim, você não sabe que quando você vai fazer a receita, alguma coisa dá errado? Às vezes você coloca farinha demais, ou às vezes você colocou farinha de menos, às vezes o seu forno é diferente do forno da pessoa que está fazendo. E aí a cenoura que você escolheu para fazer o bolo de cenoura é um pouquinho diferente do tamanho. Isso o que tem a ver com matemática? Da mesma forma. Quando você vê uma pessoa fazendo, é muito simples. Quando você coloca a mão na massa, você vai ver as dificuldades, as diferenças. Às vezes tem várias formas de fazer a mesma questão para chegar em resultados iguais. Então você precisa colocar a mão em prática. E quais questões fazer? Você vai pegar as questões do Enem 2021, do Enem 2020, do Enem 2020 digital e além disso as provas PPL. Você pode colocar lá no site do INEP, Enem PPL ou segunda aplicação, que são as provas feitas para aquelas pessoas que perderam a primeira e dá uma olhada porque é sempre o mesmo nível. Faça essas questões, faça aquelas que você consegue e pegue o padrão de questões. Entenda a lógica de como fazer que você vai conseguir sair muito bem nessa prova. Eu vou te dar um brindezinho aqui, um bônus, só que antes disso, lembra de curtir o vídeo, se inscreve no canal, manda para aquele amigo, porque você vai estar me ajudando e ao mesmo tempo te ajudando. E o que é esse brinde? Eu vou colocar aqui uma lista com essas principais questões, as questões modelo que todo ano caem na prova do Enem. E é só você clicar no link e baixar essa lista. Faz que você vai ver o tanto que você vai melhorar e vai estar muito mais preparado para fazer essa prova do segundo dia. Beleza? Viajante, faça uma excelente prova, só que para isso você precisa se preparar durante toda essa semana. Então, muito preparo, muita paz, muita sabedoria que você vai conseguir se destacar bastante fazendo tudo isso. Como eu sempre falo, já, agorinha, partiu, Facu. Até mais!